Qualquer gol do Corinthians é histórico, mas algumas comemorações são eternas. E hoje nós vamos ver as melhores comemorações de gol da história do Corinthians. Já chega dando like porque esse vídeo tá pesado. Tipo a comemoração do Paulinho no alambrado do Pacaembu em 2012 abraçando um torcedor. 42,5, bola pra área, cabeçada pro gol! Um momento que aconteceu ali nas quartas da Libertadores que o Coringão foi campeão. Jogo difícil que o Corinthians quase foi de Vasco, mas o gol de cabeça do Paulinho salvou o timão. Outra comemoração sensacional no alambrado foi o Ronaldo em 2009, depois do primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, justamente num clássico. Ele estava voltando de uma contusão que deixou ele meses parado e estava começando aos poucos a jogar no Coringão. E esse lance é uma virada de chave na história do Corinthians. Foi um momento tão pesado que até o alambrado não aguentou e caiu. Nas antigas, nas décadas passadas, temos várias comemorações clássicas, tipo uma que era muito simples, mas nem por isso deixava de ser muito marcante, que era quando o Dr. Sócrates, depois de fazer o gol, ficava de punho cerrado pro alto, que era também até um simbolismo ali na luta dele pela redemocratização do país. A que eu fazia quando era criança era do Marcelinho, que ficava ali rodando os braços, meio que simulava um helicóptero, sei lá. Era uma época sensacional. O Marcelinho na entrada da área era meio gol. E depois que ele botava a bola pra dentro, vinha na loucura rodando os braços em direção à torcida, pura alegria. E tem uma comemoração marcante específica do Marcelinho que aconteceu em 95, que ele comemorou chutando e dando uns tapas na bandeirinha de escanteio na frente da torcida, no gol que mudou a vida dele no Corinthians. Depois que o Veloso não pediu barreira, ele chutou de 300 km de distância e fez um golaço. Tem também, é claro, o craque Neto, que também batia falta muito bem e quando colocava no barbante, vinha escorregando de joelho. Eu particularmente não vi ele jogar, mas todo mundo sabe que ele foi um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Uma sugestão que vocês deram foi a comemoração do Basílio em 77, que dispensa comentários, é pura adrenalina, beira ali um momento espiritual de libertação, assim, tipo o Mar Vermelho se abrindo pra Fiel. Uma comemoração típica que marcou a época foi o Carlitos Tevez, que dançava ali uma cumbia argentina. E essa dancinha do Tevez era muito da hora, virou febre nacional junto com o corte de cabelo dele na época. Agora, uma comemoração que mudou o futebol brasileiro foi em 1993, com o Viola, quando o Viola zoou os palestrinos numa época que eles ainda não gostavam de ser chamado de porco. Foi ali um dos primeiros momentos das comemorações provocativas que marcaram grande parte dos anos 90 e que geral ama. Anos depois, nessa pegada, nós tivemos em 2010 o Ralf, um dos maiores volantes da história do Corinthians. Muita gente achava que ele era só um marcador, ele era o melhor marcador da história e ainda fez esse golaço contra o Santos no Pacaembu. Mirando o Ralf, passou, ganhou a área, pintou o terceiro gol, bateu no canto! E já emendou a comemoração junto com o Dentinho, lançando tipo uma pescaria genial que marcou a época e repousa tranquilamente no coração e na memória de todos os corintianos. Isso foi no mesmo Pacaembu onde um ano antes o Christian se consagrou para sempre contra o São Paulo, depois de um gol nos acréscimos que também mudou os rumos da história do futebol brasileiro. Christian pode até bater, roubou, bateu! Marcando ali o começo da falência do Tricas e fortalecendo a volta do Corinthians rumo ao topo do mundo. A história do lance é que ele respondeu à comemoração do zagueiro Miranda, que tinha feito um dos símbolos das organizadas do São Paulo. Essa época ainda tinha duas torcidas no estádio, então por isso o Christian comemorou fazendo um gesto provocativo contra as organizadas do São Paulo diante da torcida deles. Deu B.O., ele foi pra delegacia, você sabe que quanto o Corinthians a pressão é sempre maior, mas no fim das contas eu acho que valeu a pena. Outro cara dessa época que comemorava bonito era o zagueiro Chicão, pra mim o maior zagueiro da história do Corinthians. Ele meio que mordia o escudo ali e ele fazia muito gol. E a primeira vez que o Memphis fez gol pelo Timão também foi muito da hora. Tentativa na Neoquímica Arena, Memphis Depay no capricho! Foi um gol também que mudou os rumos do Corinthians, ali começando a jornada que terminou com o tetra da Copa do Brasil. Até os caras da polícia registraram pra mandar no grupo do Zap. O Memphis comemorou com aquele gesto dele com os dois dedos na cabeça que faz menção à ONG dele, que faz um trabalho social maravilhoso na África ali com crianças cegas e crianças surdas, e todo mundo foi à loucura. Outra comemoração muito da hora que eu lembro é a do Casim. Tome cruzamento na grande área, Casim! Ele pegou a bandeira de escanteio depois do gol contra o Avaí em 2017. Foi um gol importante demais para a conquista daquele título. E a forma como o Casim comemora representa muito a Fiel. Tipo o Romero no lendário gol da selfie, que tem toda uma história que ele tava numa seca de gols, fazia um tempão que não balançava as redes, tinha um jogo decisivo clássico contra o maior rival, aí ele pressentiu que ia fazer o gol,
Combinou depois com o fotógrafo Daniel Augusto, que é um dos maiores fotógrafos da história do Corinthians ali, para passar o celular pessoal do Romero na hora da comemoração. E aí, meus amigos, foi uma das comemorações mais emblemáticas da história do Corinthians. Nesse mesmo jogo também teve gol do Balbuena, que lançava tipo uma saudação militar. Eu até já vi ele falar numa entrevista uma vez que foi uma comemoração que surgiu naturalmente, meio que uma saudação para a torcida corintiana. Das mais recentes, não dá para esquecer do Yuri Alberto escorregando de joelho. É legal que, se você reparar bem ali, ele já deixa o meião bem alto para facilitar na hora que ele for escorregar, não machucar o joelho e até facilitar o deslize dele pelo gramado. Uma específica bem legal do Yuri foi no Allianz Parque, dando aquela voadora na bandeirinha de escanteio. Deu até bastante polêmica, mas é uma imagem histórica que a torcida do Corinthians adora. Tipo o primeiro gol do Garro, que também foi num clássico. Foi um jogo maluco, o Corinthians estava perdendo, tava com 2 jogadores a menos, o zagueiro teve que ir pro gol, e aí uma falta do meio da rua. Tem mais uma chance, Gago! Gol do Corinthians! No finalzinho, com um golaço de falta, que contou ali com uma leve ajuda do goleiro Palestrino, mas aí na comemoração o Garro já vem na loucura ali comemorando o primeiro gol dele, girando as mãos ao redor da cabeça, que é tipo uma coisa que tem super uma relação ali com a torcida do Corinthians também, essa coisa da loucura, o bando de loucos. E esse gol foi teste pra cardíaco, uma das melhores partidas do Corinthians nos últimos anos. Mas pra você aí, qual que é a melhor comemoração de todas? Será que eu esqueci de algum jogador, de alguma comemoração? Comenta aí, compartilha, se inscreve no canal pra mais vídeos como esse. Vestiário 77 vem forte em 2026. E não esquece de hypar o vídeo, que a gente tem um longo caminho até chegar em 100 mil inscritos. E é isso, a gente se vê por aí, tamo junto, um abraço, vai Corinthians!